Gravação iniciada, presidente. Vamos continuar o julgamento dos processos desta sessão de 24 de junho, período da tarde. O próximo item da pauta é de relatoria do conselheiro Leonardo Andrade. É o item 177 da Curtume Bulbras Limitada, processo final 2015-76. Desta mesma empresa foi pautado processos que, na verdade, possuem vínculo com esse e foram pautados para o dia 23, às 9 da manhã. É um lote de repetitivos, cujo paradigma é o item 99 da pauta, e, portanto, estaremos julgando logo após o item 177. Com a palavra, então, conselheiro Leonardo. Obrigado, presidente. Trata o presente processo de impugnação ao auto de infração lavrado para o lançamento de ofício de PIS e COFINS, em decorrência de créditos descontados indevidamente nos períodos de apuração do segundo ao quarto trimestre de 2011 e primeiro ao quarto trimestre de 2012. As infrações apontadas no auto de infração impugnado decorreram das análises descritas na informação fiscal CEORT DRF Cuiabá 277 2015, a qual analisou os pedidos de ressarcimento apresentados pela interessada, referentes ao segundo, terceiro e quarto trimestre de 2011, primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre de 2012, bem como as declarações de compensação, por meio das quais o interessado utilizou créditos de PIS e COFINS para quitação de tributos. Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação, a qual foi julgada improcedente. O recurso voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva, contendo em breve síntese os seguintes argumentos. A lavratura originária possui vício de confecção decorrente não só de uma descrição fática dissociada da realidade das operações documentalmente apresentadas em detrimento ao princípio da verdade material, como também por carecer de motivação. Os insumos adquiridos foram em operações com tributação normal de PIS/COFINS, mas em que o CST foi informado de forma incorreta pelo fornecedor. Os bens ali listados, pela simples verificação de sua classificação fiscal, são em verdade insumos tributáveis, ou seja, passíveis de incidência das contribuições. A glosa referida está concentrada em apenas 2 fornecedores, Guaporé Carne e Química Central do Brasil, os quais, em mercadorias tributadas normalmente pelas contribuições PIS e COFINS, informaram CST incorreto, como se a operação não fosse tributada. Exemplificando a alegação de que os insumos adquiridos são tributáveis, apresentam-se notas fiscais do mesmo insumo, classificados na NCM 4101-5010, quando fornecidos pela Guaporé, o CST de operação não tributada, ao passo que, quando fornecidos pela JBS, a operação foi corretamente tributada e o CST informado. Nem a lavratura, nem o acordo recorrido questionam a efetiva aquisição dos insumos, o pagamento de contrapartida ou o efetivo recebimento dos insumos, apenas alegando a falta de suposta tributação na entrada dos mesmos, em que pese tributáveis. Sobre as mercadorias com NCM 3809-9390, 2828-9020, 3402-9031 e 3202-9030, estas representam insumos para atividades de curtimento e preparo do couro, e não estão enquadradas em qualquer previsão de alíquota a zero sem tributação, sendo, portanto, igualmente caracterizados como tributáveis pelas contribuições PIS e COFINS. A desconsideração do direito creditório pleiteado ocorreu, pois a lavratura está amparada em análise parcial, adstrita ao Código de Situação Tributária das notas fiscais eletrônicas emitidas pelos fornecedores, em flagrante equívoco, pois foram informados incorretamente pelos códigos relativos a operações sem incidência, isentas ou outras operações, quando na verdade a operação é tributável. Os insumos são todos tributáveis, sendo adquiridos de pessoa jurídica nacional e não se enquadram em nenhuma das hipóteses de restrição ao creditamento. Operações de aquisições de insumos foram devidamente enquadradas na Lei 10.925, artigo 1º, incisos 1 e 2, aqui é a alíquota zero. A finalidade das aquisições de produtos químicos, mais especificamente os denominados sulfato de amônio e central bio-CB, NCMs tais,
foi efetivo o consumo no processo industrial de manufatura e curtimento de couro, não podendo assim referidos insumos serem qualificados como adubos, fertilizantes ou defensivos agrícolas. Não se questiona o consumo dos referidos insumos no seu processo produtivo, sua relevância ou essencialidade. Porém, o venerando acordo impugnado cerceia o direito de crédito decorrente do princípio da não cumulatividade em operações oneradas, em quase sua totalidade pela aplicação distorcida para justificar benefício fiscal inaplicável ao caso. Quando da importação de parcela dos insumos indevidamente inseridos na abrangência da Lei 10.925, houve incidência das contribuições, relevando incongruência de critério de análise pela autoridade fiscal, e indevida glosa nas aquisições junto a fornecedores inscritos no Simples Nacional. Em suas operações, incluiu-se no custo de sua atividade o frete para a retirada dos insumos diretamente junto ao fornecedor, inclusive quanto da prestação de serviço, estendendo-se o serviço até a efetiva entrega no local designado. Referido transporte é realizado tanto com frota própria do impugnante quanto com frota terceirizada, mas sempre é referido o custo contemplando de sua prestação de serviço, sem o repasse ao tomador do serviço adquirindo a mercadoria. O custo do frete ora será visto como insumo na prestação de serviço, ora estará inserido na previsão do inciso 9 do artigo 3º das leis 10.637 e 10.833. É cedido o direito a crédito sobre serviços de transporte contratados para a realização de frete de mercadorias utilizados como insumo na produção, tendo em vista que tais créditos compõem o custo de aquisição das mercadorias. Pense que a essencialidade do serviço de frete contratado e a tributação do serviço em específico são suficientes para a manutenção do crédito. Existem serviços de frete relativos a mercadorias que não foram objeto de glosa na presente lavratura, para as quais não há argumentos para a glosa, improvável erro da lavratura. Em que pese tenha sido reconhecido o direito ao crédito das aquisições de insumos classificados na NCM 41.01.5010 quando tributado, em que pese todos os tributados da lavratura originalmente impugnada gozou em sua totalidade o crédito decorrente do custo de frete na aquisição dos insumos classificados na NCM 41.01.5010, mesmo quando diante da operação efetivamente tributada. Serviços de frete em operações triangulares de industrialização por encomenda, nas quais figurou como prestadora de serviço de industrialização e arcou com o frete na remessa da mercadoria, até o seu estabelecimento tem direito ao creditamento. É a responsável pelo transporte da mercadoria até o estabelecimento para a realização dos serviços de industrialização. Desta forma, o frete é parte de seu processo produtivo, sendo absolutamente necessário para que viabilize sua prestação de serviço. Sem a contratação do frete de encomenda, ocorreria um obstáculo evidente à atividade empresária da recorrente, sendo este um dos critérios balizadores da possibilidade de acreditamento. A autoridade fiscal gozou créditos de serviço de transportes dos insumos equivocadamente enquadrados na Lei 10.925, sendo que deve ser reconhecido o crédito. É devido o crédito referente à transferência de produtos entre os estabelecimentos da empresa. Está comprovado desde a impugnação que os únicos itens transportados entre estabelecimentos são insumos. Tem direito ao crédito decorrente da devolução de vendas sujeitos à alíquota de 1,65. Conforme se atesta pela qualidade dos produtos objeto da devolução, constata-se que esses eram efetivamente passíveis de tributação quando de sua entrada, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de afastamento de incidência legalmente previstas. A glosa de créditos relativas a operações de importação atinge da mesma forma que o tópico precedente, insumos que foram incorretamente relacionados à Lei 10.925. Demonstrou nos presentes autos que realizou a importação de insumos para consumo em seu processo de industrialização, não havendo que se falar em utilização na manufatura de adubos, fertilizantes ou defensivos agrícolas. Está-se diante de produtos químicos que servem ao curtimento de peles e couros, e que foram integralmente tributados quando da efetiva importação. A própria Receita Federal posicionou-se no sentido de que a alíquota zero somente se aplica no caso de destinação dos insumos à agroindústria. Não pode ser indevidamente onerada e ter seu direito de crédito cerceado quando atuou de forma diligente, adquirindo os insumos tributáveis. E não se questiona o consumo dos referidos insumos no seu processo produtivo, sua relevância e essencialidade. É o relatório, presidente. Pode ir ao voto? Preliminar, nulidade por cerceamento ao direito de defesa. Aduzo recorrente que a lavratura originária possui vício de confecção decorrente não só de uma descrição fática dissociada da realidade das operações documentalmente apresentadas, em detrimento ao princípio da verdade do material, como também por carecer de motivação,
devendo ser reconhecida sua nulidade com a manutenção dos créditos utilizados para fins de compensação. A decisão recorrida apreciou matéria, em meu sentido, de modo correto. Abre aspas. A informação fiscal CEORT 277-2015 teve como objeto a análise dos PER após ação judicial, ajuizada pela interessada, que determinou a imediata apreciação pela Receita Federal dos seus pedidos de ressarcimento. Como não poderia ser de outra forma, a referida informação fiscal analisou a documentação comprobatória apresentada pela interessada, após devidamente intimada pela intimação CEORT 10549-2014 e pela intimação CEORT 341-2015, para concluir pelo reconhecimento ou não do direito creditório pleiteado. A análise consubstanciada da informação CEORT Cuiabá 277-2015, após realizar todos os procedimentos de auditoria necessários, glosou parte dos créditos objeto de apropriação por parte da recorrente. Em razão disso, a utilização dos créditos informada pelo contribuinte não foi suficiente para liquidar todos os débitos. Para os débitos não liquidados, foi promovido, então, o aproveitamento de ofício dos créditos ainda não utilizados. Entretanto, para alguns períodos, mesmo após a utilização dos créditos, e após aproveitamento de ofício dos créditos, ainda restaram débitos das contribuições PIS e COFINS não integralmente quitados. Ainda de acordo com a informação fiscal, uma vez que os pedidos de ressarcimento são efetuados por trimestre, quando necessário para o abatimento integral dos débitos, foram aproveitados de ofício os créditos, que foram objeto de PER, apurados no trimestre, que se refere ao mês período do débito. Portanto, uma vez que foi constatada insuficiência de recolhimento, e tendo em vista a vinculação legal, não poderia ter sido outro procedimento da fiscalização que não fosse o lançamento de ofício mediante auto de infração. Ademais, em razão dos créditos terem sido insuficientes para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, tal situação também acarretou o indeferimento do pedido de ressarcimento e não a homologação das compensações, os quais foram formalizados por meio de despachos decisórios constantes em processos administrativos distintos, e para os quais cabe a apresentação de manifestação de inconformidade por parte da interessada. O procedimento acima descrito encontra-se detalhado no quadro Descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração impugnado, em verbos. Aí eu reproduzo. Sendo assim, não merece prosperar o argumento da recorrente de que houve incongruência entre a motivação, a análise do PER realizada pela informação fiscal CEORT 277-2015 e a lavratura do auto de infração, já que, conforme demonstrado, este foi consequência direta daquela análise. Com base no exposto, conclui-se que os argumentos da recorrente atinentes à cronologia dos fatos e exercimento do seu direito de defesa não possuem fundamento, visto que tanto para o auto quanto para o despacho decisório que indeferiu os pedidos de ressarcimento e não homologou as compensações, cabe direito de defesa. Adicionalmente, constatou-se que a auditoria realizada foi guiada pela busca pela verdade material e elementos de prova que corroboram as glosas efetuadas, além do auto de infração ter sido devidamente motivado e fundamentado na legislação tributária. Por fim, convém aduzir que a única hipótese prevista de nulidade dos autos processuais, entre os quais se inclui os autos de infração, está precisamente definido no inciso 1 do artigo 59 do PAF. Fecha aspas. No caso dos autos, não se vislumbra qualquer das hipóteses ensejadoras da decretação da nulidade da auto de infração, pois todos os atos do procedimento foram lavrados pela autoridade competente, bem como não se vislumbra qualquer prejuízo ao direito de defesa. O contribuinte tem que apresentar sua defesa dos fatos retratados no auto, pois ali estão descritos de forma clara e precisa, sendo evidenciado no presente caso que não houve prejuízo à defesa. Rejeita preliminar. Considerações iniciais ao mérito. Peço vênia para não ler esse trecho, porque são considerações doutrinárias e jurisprudenciais e passo às glosas efetivamente abrangidas no auto de infração. Mercadorias utilizadas como insumos. Operações com tributação normal de PIS/COFINS, mas em que o CSP foi informado de forma incorreta pelo fornecedor. De acordo com a informação fiscal, foram glosados os itens sobre os quais não houve tributação na entrada, conforme determina o parágrafo 2º do artigo 3º das leis 10.637 e 10.833, em razão de as notas fiscais glosadas possuírem código da situação tributária, CST, emitidas pelos fornecedores incorretos, operações não tributadas. Por sua vez, a recorrente aduz que os insumos adquiridos foram em operações com tributação normal de PIS/COFINS, mas em que o CST foi informado de forma incorreta pelo fornecedor, ou seja, passíveis de incidência das referidas contribuições. Diz ainda que a glosa referida está concentrada em apenas 2 fornecedores,
os quais em mercadorias tributadas normalmente pelas contribuições PIS e COFINS informaram o CST incorreto, como se a operação não fosse tributada, e compara os mesmos insumos com outro fornecedor, em que as operações foram corretamente tributadas e o CST informado de modo acertado. Por fim, considera que os insumos e análises são todos tributáveis, sendo adquiridos de pessoa jurídica nacional e não se enquadram em nenhuma das hipóteses de restrição ao creditamento legalmente previstas. Correta decisão recorrida, razão pela qual deve ser reproduzida. Abre aspas. Apesar das alegações da defesa, verifica-se que não foi juntado aos autos nenhum documento ou outro elemento que pudesse subsidiar seus argumentos de que houve erro por parte dos fornecedores ao informar o CST, ou que os bens adquiridos não fazem parte de nenhuma das hipóteses de não incidência ou alíquota zero, e que, portanto, teriam sido tributados. O fato é que o procedimento fiscal realizado apurou que os itens em questão não foram tributados na entrada, e que, por isso, não podem gerar crédito PIS/COFINS conforme determina a legislação. Assim, na fase litigiosa do PAF, não basta que o sujeito passivo alegue fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito de lançar do fisco. Além de alegá-los, é preciso comprová-los efetivamente. É o que determina o artigo 373 do CPC. É o ônus da interessada juntar aos autos os elementos de prova que possuir. As alegações apresentadas pela contribuinte carecem de maior embasamento para serem consideradas no julgamento do mérito. Dissociadas de provas materiais que as sustentem, tornam-se desprovidas de fundamento ou razões de direito. Adicionalmente, cabe citar o artigo 15 do PAF. Conclui-se daí que, embora tendo sido dado ao contribuinte amplo direito de defesa, assegurado pela Constituição, esta deixou de exercê-lo quando não anexou à sua impugnação as provas materiais que comprovam suas alegações. Com base no exposto, deve-se manter a glosa realizada durante o procedimento de fiscalização. Fechado. Prossigo. Em sendo do contribuinte o ônus de comprovar seu direito ao crédito pleiteado perante o fisco, é de sua inteira responsabilidade as informações contidas nos documentos fiscais das operações incluídas na base de cálculo deste. Sobre a nota fiscal, deve ser consignado que a sua emissão e utilização deve obedecer às formalidades legais e consistem do meio próprio para registrar e comprovar as operações comerciais das empresas, principalmente aquelas tributáveis e as capazes de gerar créditos no âmbito de cada tributo. É de se dizer que a nota fiscal é o documento que comprova a operação realizada e, no caso presente, a glosa se deu justamente pelo fato de as aquisições terem se dado sem o pagamento da contribuição. É sabido que não dá direito ao crédito a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição nos termos de legislação que rege a matéria. A adequação e correção das notas fiscais são essenciais para o reconhecimento do crédito postulado. Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes. Trago aqui precedentes, inclusive um de minha relatoria julgado em setembro do ano passado. Também desta terceira sessão, trago outros dois de minha relatoria também nos mesmos moldes, julgados em fevereiro deste ano. Assim, a aquisição de bens não sujeitos ao pagamento da contribuição não há como se reverter a glosa com base no argumento de que o CST das notas fiscais de aquisição estavam incorretos e as operações foram tributadas. Ademais, a própria recorrente reconhece que outros fornecedores fizeram a adequada emissão dos pertinentes documentos fiscais, com o CST correto, indicando tratar-se de insumo tributado. Então, nesses casos, não houve a glosa, foi reconhecido o crédito. Quando o outro fornecedor forneceu o mesmo insumo e o CST estava correto, não foi glosado. No caso concreto, não se está diante de poucas notas fiscais, dos pleiteados de pequena monta ou um curto período de tempo em que o equívoco foi constatado, mas sim de valores significativos, e período de apuração que compreende os meses de abril de 2011 a dezembro de 2012, período mais do que suficiente para que a recorrente tivesse identificado o erro e solicitado as correções devidas aos seus fornecedores, evitando desta forma a glosa efetivada pela fiscalização. Ainda mais, repita-se, tendo a recorrente outros fornecedores que emitiram adequadamente as notas fiscais, sendo tal fato de seu conhecimento. Esta turma de julgamento possui precedentes no sentido de que não dão direito ao crédito às aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições, dentre os quais se incluem os insumos adquiridos com alíquota zero com suspensão, conforme precedentes a seguir colacionados transcritos. Nego o provimento ao tópico recursal. Operações consideradas indevidamente enquadradas na Lei 10.925. Defende a recorrente que as operações de aquisições de insumo
foram devidamente enquadradas na Lei 10.925, artigos 1º e 2º, sendo que a finalidade das aquisições de produtos químicos, mais especificamente os denominados sulfato de amônio e central bio-CB, foi o efetivo consumo no processo industrial da manufatura e cortina de couro, não podendo, assim, referidos insumos serem qualificados como adubos, fertilizantes ou defensivos agrícolas. Argumento este comprovado ainda pela quase totalidade da tributação das operações analisadas. E procedem os argumentos recursais. Os produtos adquiridos em conformidade com o contido no artigo 1º da Lei 10.925 tiveram reduzidas a zero as alíquotas das contribuições incidentes na importação e sobre a receita bruta da venda no mercado interno, independentemente da utilização dos adubos ou fertilizantes. O benefício foi concedido ao produto, independentemente de seu uso final. Ademais, deve ser considerado que a recorrente, na qualidade de curtume, exerce atividade agroindustrial, sendo sabida a utilização dos produtos adquiridos e gozados em tal atividade. Sobre os curtumes serem indústrias do setor agroindustrial, transcrevo. Aí eu trouxe aqui uma pesquisa feita na internet, em que as indústrias, que os curtumes fazem parte integram a agroindústria, né? Da TOTUS também. Então, ela diz que não é uma agroindústria, mas os curtumes são considerados como agroindustriais. Na peça recursal, a recorrente cita como exemplo o sulfato de amônio. Tal produto possui utilização na agroindústria, o que inclui a atividade de curtume exercida pela recorrente. A título ilustrativo, transcrevo uma das aplicações do sulfato de amônio na agroindústria, especificamente no processo de curtimento de couro. Aplicação: o sulfato de amônio tem diversas aplicações na indústria, entre elas, curtume. Trago a referência. É uma indústria que produz o sulfato de amônio. Assim, a tese de que tal produto não tem aplicação na agroindústria, pelo fato de a recorrente não exercer tal atividade, é improcedente. Correta decisão recorrida no tópico, de acordo com o excerto adiante transcrito. Aí aqui reproduz, diz que não dá direito ao crédito, né? Novamente, eu trago o precedente de que o insumo sujeito a alíquota zero não gera direito ao creditamento. Assim, somado ao contido no item precedente, no sentido de que não dão direito ao crédito das aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições, dentre os quais se incluem os insumos adquiridos com alíquota zero, nada a prover no termo. Fornecedores enquadrados no Simples Nacional, em inovação recursal. Não trouxe isso em impugnação, não conheço dessas razões. Serviços utilizados como insumos, fretes. Pois não? Como relatado no tema, a pretensão recursal se refere à possibilidade de se acreditar do valor das contribuições no frete e gás na aquisição de insumos, de suas taxas desonerados e de alíquota zero. Já a decisão recorrida trilhou no sentido de a natureza do crédito relativo ao frete pago segue a natureza do crédito proveniente da aquisição do bem transportado, ou seja, a glose de parte dos créditos apropriados e especificamente relacionadas às despesas com frete na aquisição de insumos não tributados. O tema não é novo neste CARF. Assim, peço licença para adotar como razões decisórias os precedentes a seguir colacionados. Nós já julgamos nos 2 últimos meses esta matéria. Então, trago aqui o acordo de relatoria do relator conselheiro Pedro Souza Bispo, transcrevo o seu voto. Dessa forma, tratando-se de um serviço de transporte de um insumo essencial ao processo produtivo, conclui-se que, ainda que o insumo adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições ou onerado com alíquotas reduzidas, as despesas com frete comprovadamente oneradas pelas contribuições arcadas pela empresa devem ser apropriadas no regime da não cumulatividade, na condição de serviços utilizados como insumos, também essenciais ao processo produtivo em sua integralidade. No mesmo sentido, foram os acórdãos tais, eu cito. Ainda trago outros julgados da conselheira Maísa, reproduz o voto, conselheiro Marcelo Costa Marques de Oliveira, conselheiro Tiago Guerra, conselheiro Rosaldo Trevisan, reproduzo os principais votos do conselheiro Rosaldo, que ele diz: a fiscalização não reconhece o crédito por ausência de amparo normativo. Ele afirma que o frete, as referidas despesas, integra o custo da aquisição do bem sujeito a alíquota zero.
Contudo, é de se observar que o comando transcrito impede o acreditamento em relação a bens não sujeitos ao pagamento e serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. Não trata de dispositivo de serviços sujeitos à tributação efetuados com bens não sujeitos à tributação, o que é o caso do presente processo. Improcedente, assim, a subsunção efetuada pelo julgador a qual, no sentido de que o fato do produto não ser tributado contaminaria também os serviços a eles associados. Veja-se que é possível um bem não sujeito ao pagamento das contribuições ser objeto de uma operação de transporte tributada e que o dispositivo legal citado não trata desse assunto. Por fim, e não menos importante, precedente desta turma e composição diversa da atual, tem relatoria do conselheiro Elcio. Transcrevo tal decisão se alinhou ou decidido no processo antes citado de relatoria do conselheiro Rosaldo. Em julgado contemporâneo, esta turma de julgamento reconheceu o direito ao crédito em tal matéria, de acordo com a decisão adiante elencada. Procede a relatoria julgada em março. Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso, no tópico, com reconhecimento do direito ao crédito integral sobre os fretes na aquisição de insumos não tributados ou alíquota zero, mas desde que observados os demais requisitos da legislação, dentre os quais tratar-se de serviço tributado pela contribuição e prestado por pessoa jurídica domiciliada no país. Serviços de frete relativos a mercadorias que não foram objeto de glosa, para os quais não há argumento para glosa. O argumento de defesa não foi trazido por ocasião da impugnação, tendo inovado o recorrente em sede de recurso voluntário. Também não conheço desse item. Serviços de frete e operações triangulares de industrialização por encomenda, nas quais a recorrente figurou como prestadora de serviço de industrialização e arcou com o frete na remessa da mercadoria até o seu estabelecimento. A decisão recorrida negou o direito ao crédito com o seguinte argumento. Com relação ao assunto, cabe mencionar a solução do COSIT 631/2017, vinculante no âmbito da Receita, com base no artigo 9º da IN 396/2017, que apesar de tratar de consulta feita por pessoa jurídica encomendante, o que não se aplica à recorrente faz a seguinte ressalva que merece destaque. Vale dizer, necessariamente, que a transferência da matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem e foco não deve propiciar créditos de contribuição por PIS e COFINS ao terceiro industrializador. Esse tão somente deve efetuar um serviço, integrando do custo de produção da interessada. De acordo com a referida solução de consulta, a pessoa jurídica encomendante poderá apurar crédito em relação ao valor pago pela prestação de serviço. No entanto, nem encomendante nem executor da encomenda pode apurar crédito de PIS sobre despesas de transferência de matéria-prima, produtos intermediários e materiais de embalagem entre si e os estabelecimentos. Com base no exposto, pode-se concluir que, se a remessa da própria matéria-prima para estabelecimento da mesma empresa não pode gerar crédito PIS/COFINS, tampouco pode gerar crédito às despesas com frete da matéria-prima entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. Assim, a decisão recorrida afirmou a compreensão de que a remessa da própria matéria-prima para estabelecimento da mesma empresa não pode gerar crédito de PIS/COFINS, tampouco pode gerar crédito às despesas com frete da matéria-prima entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. A decisão recorrida merece reforma no termo. O transporte de matéria-prima, insumo, de um estabelecimento para outro da recorrente gera o direito ao crédito, mesmo em operações de simples remessa ou industrialização por encomenda. Tem razão a recorrente quando consigna que, por ser a responsável pelo transporte da mercadoria até o seu estabelecimento para a realização dos serviços de industrialização, o frete é parte de seu processo produtivo, sendo absolutamente necessário para que viabilize a sua prestação de serviço. O CARF já se posicionou sobre a possibilidade do crédito nos gastos incorridos com frete na industrialização por encomenda e na transferência de matéria-prima. Trago o precedente aqui de relatoria da conselheira Fernanda, que ela diz: restou caracterizada a essencialidade das despesas com controle de pragas, fretes de aquisição de insumos tributados sob alíquota zero com tributação suspensa, frete de retorno de mercadoria sob industrialização por encomenda e despesas com ativo, acreditadas extemporaneamente. Também do conselheiro Tiago. Diante dos expostos, estou dando provimento no tópico, para reconhecer o direito ao crédito sobre o frete nas transferências de matéria-prima entre estabelecimento da mesma pessoa jurídica nas operações de industrialização por encomenda. Transferência de produtos entre estabelecimentos da própria empresa. Nesta matéria tem razão a recorrente. Na verdade, ela transferiu aqui produtos transportados retratados de insumos, produtos químicos utilizados no processo produtivo, e que o custo do transporte desse produto deve ser incorporado ao custo do produto.
Em relação aos fretes na transferência de insumos entre estabelecimentos, como o entendimento retratado nas decisões a seguir. Trago aqui precedentes, inclusive desta turma. Assim, voto por dar provimento ao tópico para reconhecer o direito ao crédito em relação aos gastos incorridos com serviço de frete na transferência de produtos entre estabelecimentos da empresa. Devoluções de venda sujeitas à alíquota de 1,65. A recorrente afirma que tem direito aos créditos nas operações de devolução e diz que as operações realizadas foram tributadas. Mais uma vez, nada a definir no tema, pois a defesa não ataca a decisão recorrida com a profundidade devida, motivo pelo qual adota os fundamentos consignados da decisão de piso como razões de decidir. Reproduz o texto pertinente à matéria. De acordo com a informação fiscal, após análise das planilhas e documentos apresentados, bem como das notas fiscais baixadas no sistema da Receita, foram gozados itens aos quais não houve tributação na entrada da devolução e, portanto, não gera direito ao crédito de PIS e COFINS. Conforme planilha, motivo das glosas devolução vendas, 5 notas fiscais foram gozadas por ausência de tributação na entrada, conforme se verifica, por exemplo, na nota fiscal número tal e na nota fiscal número 740. Sendo assim, reitera-se o já exposto neste acordo no item bens utilizados como insumo. Então, aqui faltou prova também, e foram bens não tributados, foram aquisições não tributadas. Nega-se provimento. Importações. A decisão recorrida conserta o pontual matéria. Com relação à glosa, a interessada argumenta que realizou as importações de produtos químicos utilizados como insumo, conforme informações prestadas ao fisco. Ele afirma o argumento do item, bens utilizados como insumos, de que os produtos importados não são utilizados como adubos fertilizantes, e sim no curtimento de peles e couros. Conforme a informação fiscal e planilha, motivos das glosas, insumos de importação, os valores foram glosados por se tratarem de itens sem tributação na importação e itens reduzidos a alíquota zero. Conforme já exposto neste acordo, na sistemática da não cumulatividade, a apuração do crédito visa desonerar a imposição tributária das etapas anteriores de produção. E no caso dos bens em questão, não haveria motivo para acreditamento, uma vez que não houve imposição tributária. Adicionalmente, a vedação expressa na legislação ao direito ao crédito na aquisição de bens não sujeitos ao pagamento não faz qualquer ressalva com relação à finalidade que o bem depois de adquirido terá no processo produtivo. Mantém-se a glosa. Para evitar o enfado na matéria, faço remissão às considerações já feitas neste voto no item que tratou não fazer jus a recorrente aos créditos de operações de aquisições de insumos desoneradas. Conclusão. Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade arguida no mérito, conhecer em parte do recurso voluntário na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para reconhecer o direito ao crédito integral sobre os fretes na aquisição de insumos não tributados ou tributados a alíquota zero, desde que observados os demais requisitos da legislação, dentre os quais tratar-se de serviço tributado pela contribuição e prestado por pessoa jurídica domiciliada no país. 2. Ao crédito sobre o frete nas transferências de matéria-prima entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica nas operações de industrialização por encomenda. E 3. Ao crédito em relação aos gastos incorridos com serviços de fretes na transferência de produtos entre estabelecimentos da mesma empresa. É como voto, presidente. 80% aqui da matéria, ela está no primeiro item que nós analisamos lá na questão do CSP. Não. Está sem áudio, presidente. Matéria que está sendo negada, essa de maior relevância no recurso, né? Márcio pediu a palavra. É só um esclarecimento com o relator. No item 3, esse frete entre estabelecimento também é insumo, né? Item 3? Pelo que eu entendi, também seria insumo. Item 3? Dos serviços utilizados como insumos? Fretes? Isso. Porque, por sua vez, a recorrente defende que os produtos transportados se tratam de insumos, produtos químicos, utilizados no seu processo produtivo. É que ela transportou produtos químicos tidos como insumos. Sim.
Então, o frete é um serviço tido como insumo. É que ela está justificando, que ela tenta dizer o seguinte: além do frete ser um serviço categorizado como insumo, ele é mais ainda insumo porque ela transportou o insumo necessário à sua atividade produtiva, que era o produto químico. Ok. Não sei se eu fiz me compreender, Márcio. Não, fez sim. Não trata de, não, é diferente do outro frete que especificamente transporta insumo. Suficiente esclarecimento, conselheiro Márcio? Sim, presidente. Peraí, de frete, tem um que não está sendo concedido, né, Leonardo? Deixa eu ver agora aqui, presidente, só um pouquinho. Porque no dispositivo constam 3. E é o do Simples Nacional, né? Não. Não, serviços de frete relativos a mercadorias que não foram objeto da glosa. Ela não trouxe esse argumento, presidente. Isso. Aham. Tá. Eu estou copiando aqui todas as matérias. Daí o conselheiro não conheceu, né? Não conheci desse item. Tá. Justamente a preclusa. Tá. Então, vamos lá. Veja só, tem itens aqui que foram negados, então não consta do dispositivo, que é essa do CST, né, operações com tributação normal, mas o CST informado incorretamente pelo fornecedor, essa negou. Operações indevidamente enquadradas na 10925, também negado. Negaram também os fornecedores do Simples. E o que está se dando em relação a frete de aquisição de insumo não tributado alíquota zero, frete nas transferências de matéria-prima entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica e gastos incorridos de serviço de frete na transferência de produto entre estabelecimentos da mesma empresa. Conselheiro Elcio, pronto para votar? Matérias que a gente já conhece bastante, já debateu muito, né? É com o relator. Okay. Conselheira Mara? Com o relator. Conselheiro Pedro? Também acompanho. Conselheira Lara? Acompanho, presidente. Conselheiro Laércio? Acompanho. Conselheiro Márcio? Eu pensei que, porque diante que o relator informou, esse item 3 seria um frete que não entre estabelecimento que é de produto acabado. Ele falou que era insumo. Está no voto dele, ele falou que é insumo. É insumo. O item 3 do dispositivo? É insumo. Tem uma parte do voto dele. Eu também vi isso, Márcio, que ele falou que era insumo. Então ok. Então eu acompanho o relator. Então o esclarecimento acabou não esclarecendo, mas agora... Tá certo. Eu também estou acompanhando o relator, então a decisão é unânime, rejeitando a preliminar de nulidade. Conhecendo parte do recurso, não se conhece parte em razão de preclusão. Na parte conhecida, o provimento é parcial, reconhecendo o direito ao crédito integral sobre os fretes na aquisição de insumos não tributados ou tributado alíquota zero, com atendimento aos requisitos. Também sobre frete na transferência de matéria-prima entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica nas operações de industrialização por encomenda.
E também em relação aos gastos incorridos com serviços de frete na transferência de produtos entre estabelecimentos da mesma empresa. Então, este foi o item 177. Aí, presidente, desculpa interromper aí. Não seria prudente colocar entre parênteses que é insumo? Porque esse produto, transferência de produto... Pode colocar, presidente. Produto não, vamos trocar produto por insumo, né? Sim, já que está constatado realmente que é o insumo. Insumos, tá, corrigido. Obrigado, Márcio. Obrigado, Márcio. Nada. Então tá, esse foi o item 177, como já anunciado, nós vamos, pois a este está vinculado, o paradigma 99, o item 99, que é um paradigma da mesma empresa, e seu lote de repetitivos, item 100 a 112. Pronto, Leonardo. Tá, só um minutinho, presidente, está abrindo aqui. Tá. Vou desaparecer da imagem aqui, mas estou ouvindo. Posso, presidente? Sim. Então, esses aqui são os PERDECOMPs. Aí eles tiveram origem, então, tudo na mesma fiscalização, né? Que culminou com a informação fiscal, a CEORT lá 277 de 2015. A manifestação de conformidade foi julgada improcedente. A empresa recorreu, né? E ela fala que a exigibilidade está suspensa porque o auto de infração foi impugnado, né? Diz que não poderia ter sido feita a compensação de ofício enquanto não tivesse julgado em definitivo o auto. Aí o meu voto, presidente, é no sentido que a repercussão do que foi julgado naquele e nestes processos, né? Sim. Então é muito curto. Então, inicialmente, ele se consignar que o presente processo está sendo julgado na mesma sessão em qual de infração, 2015-76. E referido ao processo administrativo fiscal, a turma de julgamento decidiu por dar parcial provimento ao recurso voluntário nos seguintes termos. Aí eu estou transcrevendo o dispositivo. Assim, o resultado do processo 2015-76, análise da subsistência do direito creditório, impacta diretamente nestes autos, devendo a decisão proferida naquele processo projetar seus efeitos sobre o ressarcimento, a expulsão ou compensação objeto do presente processo. Nestes termos, não resta outra alternativa nos autos em apreço que não seja seguir o resultado do processo em que o mérito do direito creditório foi apreciado. Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para que a unidade de origem aplique neste processo o resultado do que for decidido no processo, número tal, até o limite do direito creditório lá reconhecido. Ok. Elcio? Sem mistério, com o relator? Ok. Mara? O relator. Pedro? Também. Lara? Acompanho. O Laércio? Acompanho. Márcio? Com o relator. Eu também acompanhando, então a decisão é unânime em dar provimento parcial para que a unidade preparadora aplique neste processo o resultado daquele do auto de infração, até o limite do direito creditório lá reconhecido. Este é o resultado, então, essa decisão do item 99, que é o processo final 2015-98, Curtume Lugás. Se aplica, ele é o paradigma, ele se aplica aos itens 100 a 112 da pauta. Próximo item, 178. São todos iguais, tá? Só muda uns a PIS, outro COFINS e o período de apuração. Então, resolvendo um, resolve todos. Que ótimo. Não está na pasta. Ah, meu Deus do céu.
Eu esqueci, cara. Qual que é agora? Perdão? É o 178. Ferdiu. Isso. Ferdiu deve ser... Essa é a mesma coisa, isso Não vou nem falar. é isso. Mas tem problema com nota fiscal, não tem? De cabeça assim, não lembro, não. Eu acho que tem. Podemos iniciar? Sim. Então, é o item 178, processo final 96. Vou tentar resumir aqui, porque é esse mesmo assunto que a gente está analisando, é insumo, né? Então, aqui a gente tem um despacho decisório, que reconheceu o direito creditório, não reconheceu. PIS não cumulativo. De acordo com o termo de verificação fiscal, a glosa de crédito foi de pneus, câmaras, peças e acessórios para veículos próprios alocados, utilizados no transporte de produtos acabados, por não se enquadrar no conceito de insumo. Aí tem insumo fornecido por essas empresas aí, porque elas são inaptas. E algumas são inaptas desde a época que ela emitiram notas fiscais, elas já eram inaptas, e outras foram consideradas inaptas depois, mas com efeitos retroativos. Provavelmente porque percebeu que era de fachada, né? Inclusive, tem algumas aqui que foram declaradas inaptas pela fiscalização do Estado do Rio. Também glosa combustíveis e lubrificantes, utilizados em veículos próprios alugados, também de produtos acabados. Manutenção, reparo e peças dos veículos próprios alugados, utilizados no transporte de produtos acabados. Aluguel de veículos por falta de previsão legal. Serviço prestado por pessoa jurídica por não constituir despesa com fretes, conforme notas fiscais. Aí ele vem na manifestação, traz aquela questão que o insumo tem que ser mais amplo, né? E impossibilidade de se prever a inidoneidade das notas fiscais quando o respectivo despacho é emitido posteriormente, sendo tal averiguação função fiscalizadora do fisco e não do contribuinte. Não foi provado conluio entre o remetente e o destinatário. Aí traz as alegações, né, de que aquelas glosas lá têm que ser revertidas, né? A DRJ julgou improcedente a manifestação, mantém todos os procedimentos, destacando a declaração do julgador de que a conta 233 não se referia a despesas com fretes, mas sim a despesas com serviços portuários, serviços de embarque e outros serviços relacionados à exportação prestados por pessoas jurídicas domiciliadas no país. Aí está a ementa. Ele apresentou recurso, repisou os argumentos, sendo destacado que todas as aquisições, inclusive de carvão, foram registradas na escrita fiscal de forma centralizada na matriz. Em 2012, por meio da resolução 3201-312, o julgamento foi convertido em diligência para que a autoridade preparadora elaborasse um quadro comparativo, informando as datas das declarações de inidoneidade das pessoas jurídicas acima identificadas e das notas de aquisição de bens e serviços correspondentes, com a indicação das notas emitidas antes e depois dos respectivos atos declaratórios. Solicitou-se ainda que o recorrente fosse intimado para fornecer as provas suficientes à efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos, mercadorias e a utilização dos serviços a que se referiam tais notas fiscais. Em atendimento à resolução, a repartição jurídica elaborou relação com a identificação das notas fiscais, sendo informado que tal documento era semelhante ao que constava do anexo 6 do termo de verificação fiscal e ressaltado que o contribuinte já havia sido intimado para apresentar os comprovantes dos pagamentos respectivos, não tendo, contudo, apresentado resposta. Cientificados o resultado da diligência, o contribuinte se manifestou requerendo a declaração de nulidade dos resultados da diligência por não ter cumprido os termos da resolução. Em 22 de 8 de 2012, por meio de nova resolução, o julgamento foi mais uma vez convertido em diligência para que a autoridade administrativa providenciasse a intimação da PGFN para a ciência dos resultados da diligência, vindo tal órgão se manifestar no sentido de se manter a decisão da repartição de origem em sua totalidade.
Em 21 de 8 de 2012, por meio da resolução 3202-274, o julgamento foi convertido pela terceira vez em diligência para que a autoridade preparatória juntasse aos autos a decisão administrativa definitiva de mérito proferida nos autos do processo final 39, contendo a discussão acerca do direito creditório referente aos créditos controvertidos nesses autos. Solicitou-se ainda, nos mesmos termos da resolução 312, que no caso de o direito creditório não ter sido reconhecido, ainda que parcialmente, que se elaborasse um quadro comparativo informando as datas das declarações de inidoneidade das pessoas jurídicas e das notas fiscais de aquisição de bens e serviços correspondentes, bem como quais notas foram emitidas antes e depois dos respectivos atos declaratórios. Requeriu-se também que as notas fiscais relacionadas a este processo fossem solicitadas à autoridade fazendária do Estado de Minas Gerais, que as havia apreendido. Por meio do ofício SRF Divinópolis 15/2017, o Superintendente Regional da Fazenda enviou à Receita Federal cópia das notas fiscais apreendidas em 2004, relativas a aquisições efetuadas pelo contribuinte destes autos, junto às pessoas jurídicas já referenciadas, exceto em relação à empresa da Adjaí Paiva do Nascimento. A repartição de origem elaborou relatório contendo os resultados da diligência, acompanhado da planilha solicitada pela turma julgadora do CAF e da resposta da Fazenda de Minas Gerais, sendo destacado em relação ao processo administrativo final 39, cuja decisão definitiva fora solicitada pela turma julgadora, que ele havia sido enviado ao CARF apenas para subsidiar a análise de outros processos, dentre os quais o processo objeto da diligência em questão, sendo que, no referido processo, não houvera discussão administrativa, recurso voluntário ou manifestação de conformidade, fato esse que inviabilizava o atendimento desse quesito da resolução. Esclareceu-se ainda que as notas fiscais relacionadas na planilha haviam sido emitidas pelo recorrente destes autos, em razão do fato que ele adotava o procedimento de substituir as notas emitidas pelos fornecedores por notas fiscais de entrada emitidas por ele mesmo. Ou seja, tratava-se de documentos que tiveram como origem notas fiscais de saída consideradas inidôneas. Mais uma vez, a PGVE impugnou pela manutenção do despacho decisório. Em 27 de novembro de 2018, por meio da resolução 3301 da ONP3, converteu-se o julgamento pela quarta vez em diligência para que fossem redistribuídos os processos conexos ao presente para julgamento em conjunto. É o relatório. O recurso é tempestivo, né? Então, de início, deve-se registrar que, não obstante a produção de 3 relatórios de diligência, as informações obtidas por meio deles vieram apenas confirmar o que já havia constado do termo de verificação fiscal no que concerne a não comprovação dos pagamentos relativos às aquisições de bens e serviços junto às pessoas jurídicas consideradas inaptas. Permanecem controvertidas nessa instância as seguintes matérias, aí estão elas elencadas aí. Como os presentes autos se referem à contribuição para o PIS, apurada nessa temática não cumulativa, mistério identificado desde logo do objeto social do recorrente. É indústria siderúrgica e comércio de produtos siderúrgicos infundidos, próprios ou de terceiros. Aí eu faço aquela só reporto a decisão do STJ, né, de observância obrigatória, aí já venho enfrentando os créditos. Crédito, manutenção de veículos próprios ou alugados utilizados no transporte de produtos acabados e de carvão, combustíveis e lubrificantes. Aqui eu vou ler porque, como tem divergência na turma, né, vou deixar bem claro. A fiscalização glosou créditos relativos à manutenção de veículos próprios ou alugados, incluindo reparos, pneus, câmaras, peças e acessórios, por não se enquadrar no conceito de insumos, bem como créditos referentes a combustíveis e lubrificantes. O recorrente argumenta que a não cumulatividade das contribuições deve ser interpretada de forma ampla. Considerando que os veículos sob comendo são utilizados no transporte de produtos acabados, os dispêndios relativos à sua manutenção ou à sua utilização não podem ser considerados insumos, nos termos do inciso 2 do artigo 3º das leis 10.637 e 10.833, pois, em tal hipótese, os bens e serviços adquiridos devem ser aplicados na produção ou na prestação de serviço, não alcançando, portanto, o transporte sob comendo. Em tal contexto, também se inviabiliza o desconto de crédito previsto no inciso 6º do mesmo artigo 3º, pois nessa hipótese também se exige que os dispêndios se refiram a bens do ativo imobilizado utilizados na produção, exigência essa, conforme já apontado, que não se perfaz no presente caso. Por outro lado, considerando que o transporte de produtos acabados tem como destino final a venda, já contratada ou a contratar, ainda que dependente de passagem por estabelecimento comercial da pessoa jurídica, os gastos de manutenção e funcionamento da frota própria do contribuinte, abrangendo os combustíveis e lubrificantes, são considerados despesas de transporte na venda, equiparando seus despesas com frete previsto no inciso 9 do artigo 3º da lei.
Não se pode ignorar que na contratação do serviço de transporte, serviços de transporte, só um minutinho, serviço de transporte junto a terceiros, o preço pago a título de frete abrange, além do lucro do transportador, os custos do serviço prestado, dentre os quais se inclui os gastos de manutenção dos veículos, abrangendo, pois, reparos, pneus, camas, peças e acessórios, bem como combustível e lubrificantes. Destacando que, caso tais bens e serviços acarretem aumento de vida útil superior a 1 ano, aos bens em que aplicados, o crédito somente poderia ser aproveitado com base nos encargos de depreciação. Mas que, em razão do fato de não se tratar de bem do ativo imobilizado utilizado na produção, tal hipótese se inviabiliza no presente caso. Revetem-se, portanto, as glosas relativas à manutenção de veículos próprios ou alugados, utilizados no transporte de produtos acabados de estrada da venda, incluindo reparos, pneus, câmeras, peças e acessórios, bem como combustíveis e lubrificantes, exceto se tais bens ou serviços ocasionarem aumento de vida útil superior a 1 ano, aos bens em que aplicados. Em relação ao serviço de transporte de carvão entre estabelecimento da pessoa jurídica, considerando tratar-se de combustível utilizado no processo produtivo, siderurgia, o desconto de crédito enquanto autorizado no inciso 2º, que é prestação de serviço, e das leis, assim referenciado. Agora vem crédito em suma, aquisição junto a pessoas jurídicas inaptas. Conforme acima relatado, a fiscalização glosou créditos relativos a aquisições junto a pessoas jurídicas inaptas, aquisições essas assim identificadas. Em suma, eu não sei se você precisa ler, acho que eu não vou ler aqui não. Caso persista dúvida, eu volto. Aqui tem os detalhes da declaração de inaptidão de cada uma. Considerando as informações supra, constata-se que, nas glosas efetuadas, observaram-se as datas a partir das quais a situação de inaptidão fora declarada pela Receita Federal ou a inscrição estatual fora desativada, tendo-se em conta principalmente a falta de apresentação dos comprovantes de pagamento respectivos. O recorrente se contrapõe a tais glosas, arguindo a impossibilidade de se prever a inidoneidade das notas fiscais quando o respectivo despacho é emitido posteriormente, sendo tal averiguação função fiscalizadora do fisco e não do contribuinte, dada a sua impossibilidade de proceder ao acompanhamento de tais procedimentos. Aduziu ainda que a fiscalização não comprovou o conluio entre o remetente e o destinatário das mercadorias. Tá. E que apresentou o livro diário, os comprovantes, recibos, onde consta todos os registros no diário, né, situação que se dispensa a apresentação dos comprovantes de pagamento. Ele considera que, por estar escrito, registrado no diário, dispensa o controle, dado tratar-se de recibos emitidos há mais de 5 anos, não tendo o contribuinte dever sequer de guardá-los, o que demonstra o completo equívoco do fisco também neste ponto. Quanto a este último argumento recorrente, é que se reportar o parágrafo 1 do artigo 195 do CTN, que estipula que os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal os comprovantes dos lançamentos deles efetuados serão conservados, até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram. No que tange ao argumento acerca da impossibilidade de contribuinte prever a inidoneidade das notas fiscais, considerando inclusive que em alguns casos a declaração se dá com efeitos retroativos, a comprovação das aquisições poderia ter se dado com base nos respectivos comprovantes de pagamento, ou nos eixos que o recorrente não se desincumbiu, alegando que o livro diário e as notas fiscais eram suficientes a tal mistério. Contudo, conforme decisões do CARF a seguir referenciadas, a comprovação do pagamento nos casos da espécie exige a apresentação do documento respectivo. Tá, esse aqui é um da Câmara Superior, aqui de Henrique Pinheiro Torres. A utilização de documentos inidôneos de PSI caracteriza o ilícito tributário, que pode ser, nos termos da lei, infirmado pelo sujeito passivo, desde que demonstre cumulativamente o pagamento do preço da operação e o recebimento das mercadorias ou serviços. E tem esse outro aqui do acórdão dessa turma aqui, de relatoria do Pedro. Correta a glosa de créditos das contribuições para o COFINS nas aquisições de mercadorias para revenda de pessoas jurídicas emitentes de documentos fiscais considerados inidôneos, decorrendo da inexistência de fato ou quaisquer outras irregularidades que as incapacitem para a realização de vendas regulares. E tem mais uma aqui que é de... Eu não identifiquei o relator, mas é da terceira Câmara. As notas fiscais comprovadamente inidôneas que não tiveram a regularidade das operações mercantis provada por documentação idônea não geram direito a crédito. E tem mais uma aqui do Diego, da quarta Câmara. Na realização das diligências determinadas por colegiados deste CARF, conforme acima relatado, os presentes autos foram também instruídos com os seguintes documentos e informações.
Relação com a identificação das notas fiscais sob comenta, acompanhada das informações de que tal documento era semelhante ao que constara do anexo 6 do termo de verificação fiscal e que o contribuinte já havia sido intimado para apresentar os comprovantes de pagamentos respectivos, documentos esses nunca apresentados. Cópia das notas fiscais apreendidas em 2004 pela Superintendência Regional da Fazenda, relativa a aquisições efetuadas pelo recorrente junto a pessoas jurídicas já referenciadas, exceto em relação a uma delas. Planilha contendo as datas de emissão das notas fiscais e informações relativas às declarações de inidoneidade das referidas pessoas jurídicas. Conforme já dito, esses novos dados vieram corroborar a constatação da fiscalização de que, embora intimado a apresentar os comprovantes de pagamento relativos às aquisições de bens e serviços junto às pessoas jurídicas consideradas inaptas, o recorrente não se desincumbiu de tal ônus, razão pela qual devem se manter as decisões da repartição de origem e da delegacia de julgamento. Nesse contexto, diante de aquisições amparadas em notas fiscais inidôneas, cujos pagamentos não foram comprovados, mantém-se as glosas. Item 3, crédito aluguel de veículos. A fiscalização glosou créditos relativos ao aluguel de veículo por falta de previsão legal, considerando que tal dispêndio não se enquadra no inciso 4º, artigo 3º das leis. Esse inciso 4 fala do crédito em relação a aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pago a pessoa jurídica utilizada na atividade da empresa. Note-se que a fiscalização considerou que os veículos são bem distintos das máquinas e equipamentos, razão pela qual concluiu por não existir fundamento legal ao referido crédito. O recorrente se contrapõe aduzindo que a glosa relativa às despesas como aluguel de veículos deve ser revertida, pois o veículo alugado nada mais é que uma máquina ou equipamento utilizado na atividade da empresa. De acordo com o dicionário Novo Aurélio, 99, página 1279, dentro dos significados do vocábulo máquina, encontram-se os seguintes: veículo locomotor, no Brasil, em São Paulo e Goiás, é também sinônimo de automóvel. Segundo a Wikipédia, veículo, do latim vehiculum, é uma máquina que transporta pessoas ou carga, abrangendo, além dos automóveis, os caminhões, que vem a ser um elemento ora analisado. Nesse sentido, havendo autorização legal ao desconto de créditos em relação ao aluguel de máquinas utilizadas nas atividades da empresa, não se restringindo, portanto, à utilização do parque produtor ou fabril, produção, deve-se reverter as glosas relativas ao aluguel de veículos comprovadamente utilizados nas atividades da empresa, observados os demais requisitos da lei. Crédito serviço. Glosados ainda créditos relativos a serviços prestados por pessoas jurídicas, conta 223, por não se referir a despesas de fretes, conforme notas fiscais apresentadas. O recorrente alega que se trata de despesa com armazenamento e frete em operações de venda, cujo desconto de crédito enquanto autorizado. Dispositivo esse já analisado no item 1 deste voto. No entanto, conforme a apuração efetuada pelo DRJ das notas fiscais respectivas, a conta 223 não se refere a despesas com fretes, mas sim a despesas com serviços portuários, serviços de embarque e outros serviços relacionados à exportação prestados por pessoas jurídicas domiciliadas no país. Para esse tipo de dispêndio, não existe previsão legal ao crédito, pois o inciso 2º do artigo 3º das leis se refere a bens ou serviços utilizados como insumo na prestação de serviço na produção, hipótese essa inaplicável ao presente caso. E o inciso 9º do mesmo artigo se restringe aos gastos com armazenagem, frete e operações de venda, não abarcando, por conseguinte, os referidos serviços portuários. Mantém-se, portanto, as referidas glosas. Aquisição de insumos junto à pessoa física, carvão. A fiscalização glosou os créditos decorrentes de aquisição junto a pessoas físicas por não existir autorização legal a tal desconto. O recorrente aduz basicamente que se deve reconhecer o direito a crédito nas aquisições de insumos junto a pessoas físicas, principalmente carvão, sob pena de violação dos princípios da capacidade contributiva. Contudo, aqui esse parágrafo 2º do artigo 3º, inciso 1, veda nesse sentido, né, a desconto de crédito nesse sentido. O recorrente vem falar de princípios constitucionais, eu estou citando a súmula CAF número 2. Então, a conclusão é o seguinte: diante disposto, voto dar parcial provimento ao recurso voluntário, no sentido de reverter as glosas do crédito, observar os demais requisitos da lei e desde que os dispêndios se encontrem devidamente lastreados em documentação comprobatória relativamente aos seguintes itens: manutenção e utilização de veículos próprios ou alugados, utilizar no transporte de produtos acabados destinados à venda, incluindo reparos, pneus, câmeras, peças e acessórios, bem como combustíveis e lubrificantes, exceto se tais bens ou serviços ocasionaram a bem de vida útil superior a 1 ano aos bens em que aplicados. Despesa com o transporte de carvão e de estabelecimento da pessoa jurídica. Aluguel de veículos comprovadamente utilizados nas atividades da pessoa jurídica. Eu voto. Ok. Ficou claro quais são os que foram negados, né?
Se alguém concede aquilo que foi negado, é a hora de se falar. Pedro está pedindo a palavra? Mas, presidente, só para tirar uma dúvida aqui. O Elcio, os 4 são iguais, né? São iguais. Tá. São só 4, não? São 5. 5, né? E esses são os que eram do Marcelo Giovanni e que tinha baixado em diligência, não? Não, foi outra turma que baixou em diligência. Teve uma das diligências que foi por essa turma, mas era uma composição mais antiga. Tá. Esse aqui não baixou em diligência para cruzar as notas fiscais, né? Baixou 2 vezes. Ah, esse aqui baixou? Baixou. É que eu não vi no seu relatório isso. Sim, tá lá. Tá lá? Eu vi que você falou, mas eu fui olhar lá e não vi. Bom, no relatório. Tá bom. E baixou e não... Baixou 2 vezes. Inclusive, a Secretaria do Estado de Minas Gerais deu cópia das notas fiscais que foram comprovadamente consideradas inidôneas. Mas o que a empresa fazia? A empresa inidônea, que era só de fachada, né, passava a nota fiscal para ela fazia a nota fiscal de entrada dela própria e substituindo as inidôneas, né, com a forma de legalizar o serviço. Mas isso aí, a Secretaria de Estado comprovou isso aí. Inclusive, 3 das 4 empresas, 3 foi cancelado o registro lá no Estado. Só uma que permaneceu. Mas essa que permaneceu, a Receita considerou ela inapta. E não teve nenhum grupo de operação assim que... Não tem operação, não. Que a nota fiscal realmente deu certo? Não. É só dessa empresa mesmo, não é operação. Tá. Não, mas eu estou perguntando outra coisa, assim. Tem algumas... eu digo as operações comerciais de compra e venda. Em alguma delas... Teve um resultado positivo, ele demonstrou que recebeu e pagou e... Não, os que foram devidamente... não, acho que negou total, né? Deixa eu ver aqui. Acho que foi negativa total, deixa eu ver. Nessa descida aí não voltou nenhuma análise positiva. Foi negativa total. Tá, nenhuma análise positiva. Eu queria perguntar uma outra coisa. Esqueci agora. Tá, mas tudo bem. Lembrei. Você está dando alguns créditos, né? Eu vi isso. Aí eu tenho uma dúvida que é o seguinte. Alguns desses créditos que você está dando, pode ser que tenham notas fiscais falsas dentro dessas operações. Não, quanto a essas aí, as falsas é só as que estão... São 4 empresas só. São só essas 4 empresas. As outras lá não tem essa dúvida sobre isso, não. Mas eu estou perguntando assim, dos créditos que você está dando, nenhum deles envolve uma dessas empresas? Não, nenhum deles envolve. Tá bom, beleza. Então, resolvido. Obrigado. Nada. Podemos iniciar a votação? Leonardo. Presidente, eu vou acompanhar o relator. A única ressalva que eu faria, porque nós já demos serviços portuários, mas quando é movimentação portuária, aqui, pelo que eu vi no recurso, conselheiro Elcio, está muito vago, né? Ele não diz se é um serviço administrativo, o que é, né? Não, e ele estava a defesa dele é que é frete na venda. A DRJ que apurou que não era frete na venda. Aí fica essa dúvida aí, né? Porque nós já demos até eu lembro que num caso eu fui designado redator para essa parte. Eu lembro que eu já dei serviço portuário quando ele está englobado na armazenagem, né? A matéria vai lá o produto vai para o porto, né? E vai ser armazenado lá por um tempo. Aí tem um serviço de descarga, um serviço de carga. Aí como todo estava. Desestiva, isso. Né? Mas aqui está vago. Eu acompanho o relator, presidente. Ok. Conselheira Amara. Eu vou divergir nos itens A e C.
que eu acho que o AI, não, isso não é, a legislação é clara, é frete na venda, isso daí não faz parte do frete, e esse aluguel de veículos comprovadamente utilizados nas atividades da pessoa jurídica, eu também não faço essa interpretação que o relator fez, assim, mais que máquina é veículo. Eu também acho que, para mim, existem diferenças entre máquinas e veículos. Eu acompanho no B, pente com carvão. Ok. A única coisa que nesse, eu prestei bem atenção também nesse tópico, mas foi identificado como caminhão, né? Ok. Pedro. Mas tinha que saber em que atividade que isso foi usado, né? Eu vou divergir, tá? Ok, votado. Pedro acompanha. Lara? Acompanho também. Laércio? Acompanho. Márcio? Só um minuto, presidente, por favor. Presidente, eu preciso pegar o voo, hein? Preciso pegar o voo. E essa hora tem engarrafamento, né? Voo ou bolo? O voo. Vai para ir para Não, você não está em Campinas. São Paulo, não, né? Ele está indo para Campinas. Não, tô brincando. Brincadeira. Presidente, eu vou divergir da letra A. Certo. Com esses esclarecimentos do relator, essas especificações, eu também estou acompanhando. Fiquei em dúvida em relação a letra C, mas em letra C e o ponto do item 4, que é créditos de serviço, mas com os esclarecimentos eu também estou acompanhando. Então a decisão ela é para dar provimento parcial ao recurso voluntário, no sentido de reverter as glosas, observando os demais requisitos de lei, e que os dispêndios se encontram devidamente lastreados em documentação comprobatória, nos seguintes termos: por unanimidade de votos em relação ao item B, dispêndio com transporte de carvão entre estabelecimentos de pessoa jurídica. Por maioria de votos em relação ao item A, manutenção dos veículos, e item C, aluguel de veículos, conforme foi descrito. Nesse caso, divergência... não. No A, a divergência é da Mara e do Márcio. Na C, é só da Mara. Ok. Ele se aplica ao 179, 180, 181, 182, só. Pessoal, ainda tem ao menos mais um item desta sessão das 14. Mas vamos fazer um intervalo. Apoio, interrompa a gravação. Nós vamos fazer um intervalo e depois nós vamos continuar. Você pediu para que eu te avisasse 20 minutos antes? Tá, ok, presidente. Eu vou finalizar a gravação. Pessoal, 10 minutos no máximo, no máximo.